Santo, Santo, Cante santo. Santo, vem Espírito Santo, enche este lugar, vem cada vez mais, permaneça conosco, receba a nossa glória, receba a adoração do seu povo, eis-nos aqui, abençoa-nos. Vem, enche cada coração, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, por ter nos trazido até aqui, Pai. Somos gratos a Ti por estar na Sua presença, porque quem já pisou os santos de santos sabe o que é sentir a Sua presença. Nós estamos aqui rendidos a Ti, prostrados a Ti, Senhor, porque para Ti é a honra, a glória e o louvor para sempre. Diante de Ti nos colocamos cada vez mais com o coração aberto. Venha sobre nós, mostra-nos, Deus, tudo o que queres para cada vida, Senhor. Agradecemos, Senhor, cada momento na Sua presença. Agradecemos, Senhor, cada momento contigo, Pai, porque Tu és a nossa melhor escolha. Tu és o melhor momento das nossas vidas, Pai. Diante de Ti nós colocamos, Pai, cada vida aqui, Senhor. Vem abençoando, Senhor, cada vez mais. Abençoa o nosso culto de hoje à noite, Senhor. Abençoa, Senhor, o ministro de louvor. Abençoa, Senhor, os nossos pastores. Abençoa, Senhor, as crianças, a nova geração que está aqui. Abençoa, Senhor, as mulheres, os homens que estão nesse local, Senhor, cada vez mais. Pai, abençoa cada família Kadosh, cada pessoa, Senhor, dessa cidade de Curitiba, região metropolitana. Abençoa, Senhor, a nossa nação. Vem, Senhor, entra sobre a nossa nação. Derrama, Senhor, do Seu Espírito Santo cada vez mais, Senhor, porque nós sim, Senhor, somos o povo que clama pelo Seu nome. Nós estamos diante da Sua presença, clamando por Ti, porque nós sabemos, Senhor, que em Ti nós podemos todas as coisas, porque somente o Senhor pode, Senhor, fazer com que o Brasil, com que a nossa nação seja uma nação reconhecida pelo Seu nome, Senhor. E nós clamamos, Senhor, sim, todo tempo e toda hora, Senhor, sobre essa nação, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, Senhor, nós estamos diante da Sua presença e cresça cada vez mais, Senhor, sobre a nossa nação. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor, mostrar para cada um, Senhor, quem és Tu nesse lugar. Pai, vem, Senhor, traz, Senhor, contigo tudo que é para essa nação, tudo que é para nossa Kadosh, para que saibamos, Senhor, como é viver cada vez mais na Sua presença, Deus. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Espírito Santo de Deus, sobre este lugar. Derrama, Senhor, sempre, Senhor, do Seu sangue poderoso, Pai, sobre a nossa nação. Perdoa-nos, Senhor, pelos pecados que cometemos como nação, Senhor, porque nós estamos diante da Sua presença, Pai. Vem, Deus, vem, Senhor, mostrando a cada um o propósito da vida, a identidade que temos em Ti, Senhor, porque nós somos filhos, nós somos chamados por Ti, Senhor, e eis-nos aqui, Pai, eis-nos aqui clamando, porque o povo que clama pelo Seu nome terá as respostas que estão pedindo, Senhor. Nós sabemos, nós cremos nisso, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos cada vez mais, Pai, por esse momento na Sua presença, Pai. Ensina-nos a Te amar em primeiro lugar todos os dias nas nossas vidas, Pai, porque nós precisamos de Ti, nós somos dependentes sim de Ti, Senhor, e agradecemos cada vez mais, Pai, por cada momento, Pai. Ensina o caminho que devemos andar, se há caminho mau, Senhor, que tire dos nossos pés, Pai, porque nós estamos diante da Sua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, povo mais lindo. Amém. Então vamos para o nosso culto de mulheres. Amém, crianças. Acho que a tia Lúdia já está lá na salinha. Se vocês quiserem, que a tia Sara está na porta também. Meninas lindas, maravilhosas.
Hoje a nossa palavra está em Marcos 5, do 24 em diante. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo que possuía, sem, contudo, nada aproveitar antes. Pelo contrário, tudo indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a vestes. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu o corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam os discípulos: vês que há uma multidão que te aperta. Quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo, consciência de que nela operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do mal. Amém? Essa ministração me chamou muita atenção, porque eu vinha orando a Deus para saber exatamente o que Ele queria que eu ministrasse essa noite. E eu fiquei sem saber, assim, muito, porque a gente está no outubro rosa, outubro do câncer de mama, outubro onde todo mundo fala que tem que ser preventivo, tem que fazer preventivo, tem que se tocar, tem que sempre fazer tudo antes. Pesquisas realizadas no INCA falam que mulheres reduz 88% das chances de cura quando elas fazem o autoexame, porque elas vão precocemente ao médico para que isso seja curado. Então, nesse caso, a ministração de hoje, ela é apenas um toque. Por que um toque? Porque é o toque que a gente tem que fazer. Se tocar, para saber se realmente está tudo certo. Na maioria das vezes, as pessoas dizem: mas eu não vou querer ficar me tocando. Mas é preventivo. A medicina diz, Jesus também ensina em vários versículos da Bíblia, que nós somos o templo do Senhor, então a gente tem que ter uma medicina preventiva. A gente é muito desleixado em algumas áreas da vida, a gente não cuida muito assim da gente. Diferente dessa mulher. Essa mulher, ela se desprendeu de tudo que ela tinha. Ela foi em médicos, eu fico imaginando assim, que diziam assim para ela: lá em tal lugar tem um médico que faz isso. Ela corria para lá para tentar se curar. Voltava com palavras negativas e cada vez mais humilhada. Porque para eles, daquela época, a hemorragia era uma maldição. Ela era imunda para o povo. Então, imagine, 12 anos, a mulher esvaindo em sangue. Deveria ser branca que nem um papel, porque o sangue sai e fica branqueado, né? Não tem mulher que aguente. Eu conheço uma pessoa que tem uma hemorragia muito forte e ela também procura muitos médicos. E ela vai atrás, e todo mundo diz uma coisa, diz outra, e nada melhora. Daí eu até disse assim para ela: na Bíblia tem, por que você não tem a mesma fé que
que é a mulher da Bíblia. E brinquei, mas brinquei falando a real, porque existe um testemunho de vida de uma mulher que estava sofrendo por causa daquilo. Mas o que isso traz para nós, mulheres? Que muitas das vezes nós nos prendemos a algo, até mesmo financeiro. É o que mais a gente ouve. Eu não vou no médico porque custa caro. Eu não faço aquele exame porque custa caro. Realmente, tem os exames que a gente acha um absurdo. Mas existem planos mais acessíveis para você poder fazer o dito cujo do exame. Existem as regras. Só que no Brasil é tão estranho que para você fazer uma mamografia, você tem que ter acima de 40 anos. O pessoal do meu convênio teve que brigar para eu poder fazer. E eu não tenho 40 ainda. Mas porque a médica pediu, porque eu estou na tentativa de engravidar, tem que estar tudo correto, porque gravidez acima dos 30 anos também pode gerar câncer de mama. Há um índice disso. Então, eles pedem todos os exames. E eu vou atrás dos exames. Igual a mulher ia atrás do médico, eu estou indo atrás do médico. Para saber o que me impede de engravidar. Já tive várias palavras. Até que eu vou morrer porque eu sou gorda. Mas eu estou na tentativa dos exames. Assim, é lógico que um dia eu vou morrer, né? Não é porque eu sou gorda. Eu vou morrer, mas tudo bem. Essa mulher me chamou a atenção por isso, porque ela foi buscando aqui. Daí, se falassem para ela, lá na outra cidade tem um médico, ela ia atrás do médico. Ela estava buscando pela vida dela. Ela estava buscando por aquilo. Então, incansavelmente, ela estava se desprendendo de tudo que ela tinha. Ela estava vendendo para poder se curar. Ela tinha um amor pela vida dela. Ela queria ser aceita de novo porque ela estava sendo rejeitada. Então, ela queria ser aceita, ela queria ter uma vida normal, ela queria ser amada, ela queria ser cuidada. E ela não tinha aquilo porque ela era imunda. A palavra em Levíticos fala sobre a imundície da mulher. E eu fui fazer os estudos. Ela é uma imundície diferente. Mas o povo entende o que quer, de certa maneira. Daí eu vendo a luta que ela tinha pela vida e buscando, ela o quê? Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que ele operava milagres, que ele fazia grandes coisas. Ela ouviu falar. E quando ela viu ele, ela viu uma oportunidade. Aquela oportunidade ela não podia deixar de passar, porque todas as outras coisas ela já tinha tentado. Ela estava há 12 anos e ele estava iniciando o seu ministério. Então, era uma oportunidade nova, algo novo para ela fazer. E aquilo me chamou a atenção. Por quê? Porque ela veio e disse o quê? Se eu apenas tocar. É apenas um toque na veste dele, eu serei curada. E é a mesma coisa para a gente, apenas um toque a gente pode ser curada, porque a gente vê precocemente. Então, com apenas um toque, ela tinha aquela afirmativa no coração dela, aquela fé de ouvir falar, porque ela não conhecia quem era Jesus. Ela não conhecia ele, que ele estava começando. E ele estava indo naquela cidade para fazer outro milagre, que era da filha de Jairo. Então, ela sabia que ele estava passando ali, perguntou, certo, para alguém, e foi. Mas ela foi como? Meio que camuflada, certo? Colocou alguma coisa porque ninguém podia ver quem ela era, porque já reconheceria se o pessoal conhecesse ela. E ela era rejeitada por ser imunda. Daí, nessa parte, o que eu comecei a rir na palavra é que os discípulos disseram assim, quando Jesus perguntou para eles assim, quem me tocou? Pense a reação, né, dos discípulos. Como assim, quem me tocou? Olha isso à volta, quem te tocou? Um monte de gente ali querendo algo.
querendo alguma coisa de Jesus, tocando nele, mas tocando como? De forma diferente. Não era um toque especial. Não era um toque que chamava a atenção de Jesus. Era apenas um toque qualquer. É como se fosse lá e desse um tapinha. Não, não é isso. Ela tocou como? Com o coração quebrantado, desesperado por algo, crendo que se ela apenas tocasse na veste de Jesus, ela teria o que ela mais queria na vida, que era ser curada. E aquela cura para ela significava tudo. Significava ter uma vida de novo, significava ter família de novo, significava ser aceita de novo, tirado toda a rejeição. Por quê? Porque ela seria curada. Eu fico imaginando o jeito dela, né? Que naquele tempo o pessoal era meio agressivo com pessoas que eram rejeitadas assim, né? Imagina ela com medo, mesmo assim enfrentou o medo para tocar as vestes de Jesus. Ela não tocou em Jesus, porque ela ficou pensando, se eu tocar nele, ele vai ser imundo, mas se eu tocar na veste, não vai ter imundície. Mas estarei eu curada. Ela não quis tocar no braço, na mão dele, em nada. Ela pensou em tocar a veste para não contaminar ele, porque ela também já tinha que ela era uma imunda. Se ela tocasse, ela ia deixar ele imundo. Então, com aquilo, eu fiquei pensando, né, como que a gente toca o coração também de Jesus? Como que é as nossas orações em relação a isso, né? Como que a gente se toca também? E fiquei pensando sobre isso. Na parte dos discípulos, eu fiquei imaginando, eles até achando que Jesus era louco porque tinha muita gente tocando nele e ele fazendo aquela pergunta. Aquelas perguntas que eu digo que... Ou perguntinha. Mas ele sabia, ele sentiu, não os outros à sua volta. Ele sentiu a diferença do toque. Ele sabia quem estava tocando. Mas ele queria que a pessoa falasse sobre o toque. E foi o que ela fez. Quando ele disse, quem me tocou? Eu fiquei imaginando ela com aquele medo. Ai, meu Deus, e agora? Falo ou não falo? Será que eu conto a verdade? Mas e se ele me rejeitar? E se brigarem comigo? E se não quiser me ajudar nessa parte? Como que eu vou fazer? O que ele vai falar para mim? Daí ela se prostrou. Ela tremendo e temendo, se prostrou, reconhecendo que ela tinha feito aquilo. Ela reconheceu quem ele era, porque ela foi curada imediatamente com aquele toque, e ela se prostrou diante dele. Eu orando, pensando, ela chegou para Jesus e disse assim, Senhor, me perdoa, mas fui eu. Fui eu porque eu precisava disso, porque eu já recorri a outros médicos, já fiz tudo o que tinha que fazer e não tem recurso para mim. E como eu ouvi falar do Senhor e sei grandes maravilhas que tem feito, foi a única chance que eu vi de me curar também. Imagine como que Jesus recebeu aquilo. Era um coração desesperado, era um coração sedento por cura, era um coração que queria ser aceita na sociedade de novo. Era um coração que estava totalmente despedaçado. Mas ele, com aquele toque, ele sentiu quem era ele, quem era a pessoa. Ele viu que dele saiu virtude. Imagine, quando você sente... Eu disse assim, Deus, acho que eu não estou tocando Jesus desse jeito ainda. Porque a minha fé não é do tamanho dela também. E comecei a buscar, porque para mim, essa mensagem entrou como um ato também. Que eu não estou buscando, não estou orando da maneira correta, talvez. Ou estou buscando de forma errada. Não crendo que isso pode acontecer de maneira como é.
Porque as pessoas falam assim para mim, você é só um milagre. Só um milagre. Se não é milagre, é inseminação, mas continua sendo milagre, né? O valor financeiro é milagre. Assim, então, como que a gente para e pensa sobre isso, né? Que ela, atemorizada, mesmo assim, ela enfrentou o medo dela, reconhecendo quem era Jesus, reconhecendo que aquilo que ela recebeu, ela se prostrou, relatou aquilo. Mas quando ela se levantou, quando Jesus disse, filha, você está curada, vai em paz, que deste mal você já não sofre mais, eu imagino ela saindo saltitando de alegria. Que aquilo que era maldito na vida dela, que rejeitava, a sociedade rejeitava, ela já estava pura de novo. Ela poderia ter uma vida de novo. E isso me chamou muita atenção, porque a gente, quando recebe as coisas do Senhor, a gente fica muito feliz. A gente fica muito alegre, esperançoso cada vez mais, reconhecendo a fé cada vez mais. Mas existem coisas que a gente parece que estaciona a fé, porque a gente calcula o tempo da gente, não o tempo de Deus. Ela estava há 12 anos. Jesus estava iniciando seu ministério. Imagine, é muito tempo de diferença. E com isso, eu comecei a olhar e disse assim, nossa Senhora, se todos nós tivéssemos realmente a fé como o Senhor fala, do tamanho do grão de mostarda, grandes coisas já teriam acontecido. Porque se Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre, é a minha fé que está sendo abalada. É a minha fé que não está de acordo ainda com o que eu posso fazer, que Ele pode fazer. Daí eu fiquei. Daí eu disse assim, é algo que, para mim, foi diferente. Porque eu sempre escrevi toda a minha ministração. Eu rabiscava, eu colocava post-it em toda a Bíblia e mexia de um lado e mexia do outro, pesquisava num site, pesquisava no outro para ver que ministrações falavam, o que falavam. Daí, quando eu pedi para o Senhor essa palavra, Ele disse assim, a mulher do fluxo de sangue. Eu disse assim, mas o que tem a ver com câncer de mama? Porque se é outubro rosa para pegar a parte, o que tem a ver? E comecei a ler a palavra sobre isso. Porque eu tinha pesquisado os índices também de mulheres com casos novos no Brasil esse ano, porque esse ano foi uma estatística maior, porque a pessoa não foi para fazer os exames por causa da pandemia, os hospitais fechados, clínicas fechadas, e cresceu. E eu tenho visto isso na clínica, que tem várias mulheres que são pacientes da doutora e também do doutor Cássio, que apareceram esse ano fazendo já o procedimento para o câncer de mama. E aquilo me chamou a atenção. Porque hoje mesmo uma mulher apareceu lá fazendo químio, mas precisava porque estava ficando cega já por causa dos medicamentos fortes. E eu fiquei pensando, né, disse assim, justo hoje, e ri. Daí disse assim, mas tudo bem. E continuei. Enquanto dava um intervalo de um paciente para outro, eu estava lendo e dizia assim, Deus, mas eu não escrevi nada, por que eu não escrevi nada disso hoje? E não vinha nada. E eu, desesperada já por dentro, porque eu tenho que ter uma base, eu tenho que seguir aquela base. Como que eu estou sem base para aquilo? E aquilo foi falando comigo. Daí Deus disse assim, só leia. Só leia. Eu disse assim, mas eu não sou o pastor Roberley. Falei assim, não sou o pastor Roberley que pega a mensagem e faz assim, já está ministrando. Não consigo fazer isso ainda. Como assim, ficar ministrando desse jeito, né? O pastor pega aqui, lê aqui, já fala tudo. Tá até lá no outro lado, ele já está aqui. E eu não sou assim. Eu disse, eu sou mais tranquila para isso. Eu preciso olhar o que eu escrevi para poder ministrar. E não foi assim dessa vez. Porque ele disse assim, a minha palavra já diz, apenas um toque. É um toque de fé.
É um toque de reconhecer que Jesus é o único que cura. É reconhecer que Jesus é o único que pode fazer maravilhas e grandes coisas. Jesus é o único que, mesmo tendo os médicos, naquilo que é impossível para eles, é possível para ele. Jesus é o único que pode operar o milagre que todos estão precisando. Jesus é o único que pode trazer a resposta para cada um. E vocês não estão só de ouvir falar, mas sim de com ele andar. Daí, quando Jesus entrou realmente na minha mente, assim, que eu comecei a perceber aquilo e disse assim, nossa, eu li a Bíblia de maneira diferente, por isso que eu preciso cada vez mais da base. Eu li a Bíblia como se eu fosse simplesmente só passar uma mensagem e não olhar dessa maneira. Essa foi a primeira mensagem que eu fiz olhando pela ótica de Deus. Não apenas pesquisando, buscando, orando ali. Ele me mostrou quem é Jesus para nós. Ele me mostrou que sem Jesus a gente não faz nada. Na terra nós temos autoridades para fazer as coisas que são propostas a nós. Trabalhar, ir ao médico, fazer as nossas coisas, vir para a igreja. A gente tem, mas é do céu que sempre vem aquilo que a gente acha que é impossível. É do céu, é Jesus que coloca aquilo que mais precisamos. Quando eu vi a parte, filha, a tua fé te salvou. Não é a veste que cura. É a fé em Jesus. É a fé que existe alguém que pode nos salvar, que pode nos curar, que pode nos abençoar. Porque câncer de mama também tem cura. Basta você fazer o tratamento correto e acreditar. Porque se você colocar na sua cabeça que o câncer de mama mata, ela vai matar. Mas tem muitas mulheres que já fizeram os seus últimos dias de quimioterapia e já estão bem. E não é uma ou duas, não é uma pessoa apenas ou outra. Eu vi um caso de uma nutricionista que vive na vida saudável e está com câncer de mama. Então, isso independe. Mas só que Jesus cura. Jesus é mais do que o 88% do preventivo. Jesus é o nosso 100%. Jesus é aquele que trouxe para nós a esperança da vida. É aquele que não vai deixar com que a gente acabe com tudo que a gente tem por recursos errados. Por pessoas que estão querendo simplesmente usurpar porque eu tenho uma necessidade. Jesus mostra o caminho correto. Jesus é a nossa esperança. Então, nessa parte, eu vendo e reconhecendo que grandes milagres ele fez com a mulher enferma, com a mulher curvada, até mesmo as estéreis. Eu vejo que só Jesus pode me conceder qualquer milagre, assim como para vocês também. E eu olhei e vi Jesus, quando ele disse assim, e ele olhou e disse, imagine o olhar de Jesus para cada um de nós. É este olhar que eu quero sobre a minha vida todos os dias. E acredito que cada um de nós aqui, né? Um olhar de amor, um olhar de que eu estou contigo, um olhar que você pode e você consegue porque você é mais que vencedor. Amém? Essa foi a mensagem de hoje.
um reconhecimento de apenas um toque, porque é apenas um toque, é apenas um toque que faz qualquer diferença. É um toque de amor, é um toque de coração. E eu agradeço a Deus por ter me permitido ver essa mensagem dessa maneira, como apenas um toque, porque é um toque que pode salvar. É um toque tanto para a mulher, é um toque também para os homens, é tudo um toque.